Salve galerinha! Então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos basicamente aqui para mais um review, uma análisezinha dos capítulos semanais de One Piece, indo para o capítulo 1110, intitulado Estrelas Cadentes. Mas, antes da gente começar a comentar sobre tudo isso e muito mais que rola nesse capítulo, com o Zoro solando basicamente ali o Robiruti, a apresentação dos designs das formas transformadas dos Goroseis e o início das lutas dos 5 Goroseis contra o Luffy. E antes da gente, é claro, começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que gostem desse vídeo, que é claro, justamente por isso deixa aquele like, se inscreve no canal e claro, também ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu espero imensamente que gostem desse vídeo e que então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente começa esse capítulo com a continuação ali da história de capas, a peregrinação de Yamato, a cria do Oni ao templo sagrado Inari. Volume 2, vemos ali o título Estou pensando em passear pelo país de Wano como Odenho, que é do que a gente basicamente esperava que seria ali dessa história de capas do personagem. Fica ali uma certa curiosidade por conta de que, bom, a gente viu ali o Caribou muito provavelmente indo se aliar ao bando do Barba Negra, se o Barba Negra descobre sobre a Pluton estar em Wano, quiçá, quem sabe, Yamato, Momonosuke e os novos Bainhas Vermelhas, seria bem interessante isso. Mas a gente começa o capítulo ali vendo que os raios negros ali, os mesmos que surgiram quando o São Saturno chegou, surgem novamente. Só que agora não apenas um, mas sim 4. A gente mesmo vê a reação da vice-almirante Bluegrass perguntando o que raios é aquilo. Sim, eu tinha que fazer esse trocadilho, essa foi realmente, não foi um dos melhores, mas eu tinha que fazer. Mas a gente vendo de que os próprios marinheiros reconhecendo que essas coisas são iguais ao que eles viram quando o São Saturno desembarcou em Egghead. A gente vendo enquanto isso ali o grupo que tá a Bonnie, o Frank, a Atlas, o Kuma e os gigantes que estão levando eles até ali o navio deles, onde a própria Bonnie bem preocupada diante dessa situação com todos os demais Mugiwaras e todo mundo aí, os gigantes, os Mugiwaras, os cientistas de Egghead. Se a gente vê que se um Gorosei já é uma ameaça pra caramba, imagina os 5 juntos. A gente enquanto isso vê que os gigantes ao lado dos pacifistas continuam destruindo ali a frota da marinha e enquanto isso vamos rapidamente dar um rápido passeio bem breve na terra sagrada de Mary Joyce, enquanto a transmissão do Vegapunk continua quando ele é questionado o que ele está fazendo. A gente vendo que sim, ele está fazendo um dos sonhos da humanidade, o Vega Café. Basta adicionar apenas uma gota dessa substância na água e você terá café quente em um piscar de olhos. Enquanto nós vemos de que eles ainda restam 7 minutos para que a transmissão do Vegapunk seja iniciada. Ele comece a contar umas boas verdades para o mundo inteiro, coisas que nós queremos saber. Só que na sala dos Goroseis já não estão mais nenhum deles, restando apenas um gigantesco selo mágico. E fica a pergunta, o que é isso? Porque beleza eles terem Akumas no Mis, mas será mesmo que são Akumas no Mi? Porque a gente viu que eles conseguem de alguma forma se comunicar telepaticamente e teletransporte a partir de seus mágicos. São coisas que, bom,
muitas coisas para uma única Akuma no Mi que pode fazer, então fica com essa curiosidade, quiçá os Goroseis podem ser de uma nova raça, quem sabe. Mas o ponto é de que diante ali dos novos 4 selos mágicos que surgem em Egghead com a tremenda de uma aura de Haki sendo liberada diante do Luffy, nós vemos a aparição dos demais 4 Goroseis ao lado do Sun Saturn. Eles surgem como se fossem basicamente monstros gigantescos de tinta. Quando a transmissão do Vegapunk continua a dizer de que mesmo que alguém tente interromper essa transmissão, não poderá fazê-la a essa distância. A gente vê de que enquanto isso, o Sanji carregando o Vegapunk muito já provavelmente morto, vendo que ele precisa entrar em contato com a Nami e os outros, enquanto o Luffy se depara agora com 5 monstros diante da sua visão. A gente vê então a confirmação não do nome das frutas dos Goroseis, mas no que eles se transformam. Sanjaya Garcia Saturno vira um Gyuki, que em outras traduções também pode ser traduzido como Ushioni, que é basicamente esse touro com a cabeça de um touro com a parte, o restante do corpo de uma aranha. São Marcos Mars vira um Itsumade, que é uma espécie ali de pássaro gigante que lembra uma mistura ali meio que de dinossauro, meio pré-histórico, tipo um pterodátilo, só que uma mistura também com um Pokémon, meio pássaro gigantesco. Temos também o Sun Topman Valkyrie, que vira um Hoki, que é uma espécie de javali gigantesco com 4 presas, sendo 2 ali de cada lado da sua boca. São Etambaron vi Nazujuro vira um Bakotsu, que é um cavalo esqueleto muito irado. E São Shepherd Jupiter transforma-se em um Sandworm, que é basicamente uma espécie de verme minhocão da areia. Todos eles surgem ali diante do Luffy, as autoridades máximas do governo mundial, o Gorosei, os 5 anciões. Todos eles com frutas aparentemente despertadas diante ali dessa nuvem, essa fumaça, meio que nuvem ali preta que está ao redor do corpo deles. A gente viu isso daí já com Kaku, já com Nute, que sabemos que tem frutas despertadas, mas bom, 5 personagens com frutas despertadas e que não são personagens qualquer, são 5 Goroseis contra o Luffy. Só que bom, lembre-se, como o próprio Kaido já disse lá em Wano, quanto mais desesperado o Luffy está em uma situação, mais desesperadora a situação, mais forte o Luffy fica. Quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Então veremos o que essa luta irá nos proporcionar. A gente vê que então basicamente o Nazujuro ali na sua forma de cavalo esqueleto começa como se estivesse sentindo a localização de todos os pacifistas, começa a correr rapidamente na direção de todos eles. E a gente vê a forma, de certa forma, híbrida dele, um verdadeiro centauro, ele que veio ali com a parte de baixo do seu corpo sendo a de um cavalo esqueleto, mas a parte de cima sendo a forma humana dele, enquanto em suas mãos está na posse dele uma espada de lâmina negra. O único corte, ele corta ali, destruindo, basicamente, fazendo com que o pacifista pare de funcionar, quando nós vemos que uma fumaça de gelo sai do seu corpo após um único corte. Nazujuro simplesmente congelou o pacifista. A gente vê de que ele parte correndo pela costa inteira de Egghead, cortando um pacifista atrás do outro, como se fossem apenas gigantescos blocos de manteiga. Os
Os próprios marinheiros começam a transmitir a mensagem de que os pacifistas pararam de funcionar. Estão todos sendo ali cortados, mas parte cortada essa que foi na mesma hora congelada. A gente vendo de que enquanto isso o Sanji tenta entrar ali em contato com a Nami, chamando a Nami e a Robin todos os outros, dizendo que é meio difícil explicar o que está acontecendo nesse momento, mas eles estão no limite. Ele pede para que eles encontrem alguma maneira de sair da aura, porque nesse momento nós vemos ali que simplesmente o Marcus Mars, que virou basicamente um pássaro gigantesco, basicamente, vem ali na direção de Lab Phase, que é basicamente onde está Nami, Robin, Chopper, Usopp, Brook, Lilith e os demais. A gente vendo de que no fim das contas, com questões de segundos, todos os pacifistas já foram totalmente derrotados. Os próprios marinheiros vendo de que isso foi muito provavelmente uma obra dos seus aliados, evitando assim uma batalha desnecessária. E eles tendo agora a chance de eliminarem a Bonnie. Bonnie e os Chapéus de Palha estão na costa nordeste e o número de pacifistas caiu pela metade. Isso significa que para os marinheiros, essas pessoas que estão nos ajudando não são seus inimigos. Enquanto Sanji pede para que a Nami e companhia do seu grupo saiam daí, porque um monstro perigoso está claramente indo para cima deles. A gente vê que o Mars, ali na forma de Tsumada, esse pássaro gigantesco, simplesmente avança e se choca em cheio contra a barreira que estava protegendo o Lab Phase e explode. Mas óbvio que ele não seria burro nem fraco o suficiente de fazer isso à toa se não conseguisse sobreviver. E vem-se então a conclusão de que eles agora estão em sérios perigos ali, já que lá no topo do domo a gente tem apenas ali o Jinbe, que está ocupado tentando ir atrás do Zoro, e o Zoro que deva estar um tanto quanto cansado depois da luta contra o Lute, que se encerra ali nesse capítulo. O ponto é de que o Nasujuro continua ali cortando feito manteiga todos os pacifistas um atrás do outro, enquanto o Jupiter vem na forma de minhocão da areia entrando no chão e avançando na direção do Luffy. Gente, que enquanto isso muda, a gente ouvindo ali o Usopp falar com o Sanji, sabendo que eles têm que fugir o quanto antes, mas o problema é que o Zoro e o Jinbe ainda não voltaram. O Brook e a Lilith e os demais chegaram, o navio está seguro depois de toda a encrenca que o Brook envolveu eles, e aqui como o navio não se movia mais ali, ele congelou totalmente o chão, virando gelo, o navio começava a escorregar e deslizar tranquilamente, só que ele não iria frear e iria bater de cara com um domo aí que tá protegendo o Lab Phase, e todo mundo iria jogar de Vasco. É até interessante porque a gente vendo a Lilith brigar com o Brook, pô, mas você não foi salva? Sim, mas ela dizendo que não tem nada a ver contigo, ela foi salva ali graças ao Usopp, que deve ter usado ali uns tiros dele, criado ali algumas plantas que se assemelham muito a um bambuzal para simplesmente servir de barreira para forçar a parada do sangue. Só que enquanto isso, o Jinbe, ouvindo toda essa conversa, percebe que a situação não está mesmo satisfatória para eles, entendendo a situação, e vê de que mesmo que não tenha acabado a luta de Zoro e Lute, ele vai levá-lo com ele à força. Então o Jinbe, meus amigos, o homem está insano. E conforme a gente volta ali, vendo a luta de Zoro contra Lute, o Lute, quando vem ali o Zoro atacando na sua direção, o Lute desfere um outro golpe, que faz uma das espadas do Zoro começar a voar e girar ali no ar. O próprio Lute, vendo de que muito provavelmente o espadachim sentiu esse hack intrigante, está então perdendo foco na luta. O próprio Zoro confirma de que esse hack se estende por toda a ilha, mas bom, para alegria dos fãs do Zoro e ao mesmo tempo raiva, porque raiva ao ouvirem ali o
Sandy dizer, pedindo desculpas ali ao Jimby, mas eles têm de fazer algo. Esse marimo de merda não se dá conta que ele põe o bando inteiro em risco. E pra raiva absurda do fandom do Zoro, Sandy vem xingando o Zoro, dizendo que ele é um fardo. E o espadachim claramente ouve isso quando o Jimby se aproxima da luta do Zoro contra o Lute. O Zoro, diante disso, simplesmente vem desviando de todos os golpes do Lute. O Lute que vem com seu Shugan Madara, a gente vê que o Zoro desvia dos golpes como se não fosse nada. Ele pega a sua espada que tinha sido jogada para os ares, bota ela na sua boca e simplesmente vem no seu Santoryu Kokozba Madaragari. A gente simplesmente vê o Zoro utilizando seu estilo das 13 espadas, inferno, Ruruva, caça ao tigre manchado. Ruruva, que por sinal é o 5º inferno frio do budismo. E o Zoro que, sim, solou o Lute, mas não apenas solou. O Zoro solou Robiruti sem botar a bandana. E que por sinal um golpe esse do Zoro, que se a gente olhar muito bem pra imagem, dá pra ver alguns pequenos raios de Haki saindo do ataque do Zoro, que sim, utilizou um golpe imbuído de Haki do Rei. Meus amigos, o homem está imparável. Não é que ele não conseguisse derrotar ali o Robiruti teve na ideia de que o Luffy nunca iria abandonar os seus companheiros. Então ele, sabendo que nunca que o Luffy iria ganhar ali do Zoro, ele ao menos então tentou ao máximo cansar e tentar segurar essa luta. O Zoro poderia facilmente ganhar, mas o Luffy que ficou enchendo o saco para tentar resistir o máximo que podia, para tentar esticar essa luta ao máximo, só para ferrar com os Mugiwaras. Não é que o Sanji não conheça ali, ao menos ao meu ver, o potencial do Zoro, mas é que o Sanji vem aqui, pô, Zoro, tu é o imediato dos chapéus de palha. A gente tá numa situação desesperadora e o Luffy agora é um Yonkou, então porte-se como tal. Seja então de fato alguém que porta-se como digno ao título de imediato da tripulação de um Yonkou. Então, obviamente que o Zoro não poderia enrolar aqui de jeito nenhum e o Sanji deva, ao menos ao meu ver, conhecer o completo potencial ali do Zoro. Mas é claro que ainda tem essa rivalidadezinha que a gente ama entre esses dois e que no fim das contas termina-se com esse capítulo com a gente vendo o Zoro solar ao Robiruti completamente sem bandana. A gente não muda de cenário, continuando na luta do Luffy contra os Goroseis e simplesmente o Jupiter, na sua forma de verme gigantesco, avança contra o Luffy, surgindo logo abaixo do chapéu de palha, pronto para lhe engolir. Enquanto isso, Brog e Dory vem ali uma certa situação bem nostálgica ao verem o Luffy ser novamente engolido por uma criatura gigantesca, vendo que um homem como o Luffy não combina com lugares escuros. E da mesma forma como eles haviam lá em Little Garden cortado um dinossauro ao meio quando o Luffy havia sido engolido por essa criatura, eles agora com seu Taiyo-Noko, a sua serra solar, eles cortam ali o Gorosei Jupiter ao meio para impedir que o Luffy fosse devorado. E que, meus amigos, óbvio, Jupiter não foi derrotado com um mísero golpe, ele muito provavelmente deve conseguir se regenerar mesmo que o dano seja bom. A cabeça dele foi cortada, não diria a cabeça, o corpo em si foi partido ao meio, então
caramba, mas óbvio que ainda assim ele não vai perder com tudo isso, mas é impressionante ver o nível de força de Brog e Dory quando o próprio Luffy reconhece eles, lembrando que são os tios gigantes. Vendo ali há quanto tempo eles não veem o Luffy, não puderam esperá-lo, então vieram o ver. E assim termina-se esse capítulo que, caramba, simplesmente sensacional. Mas ver como tudo isso e tudo mais que está aqui acontecendo em Egghead vai prosseguir, bom, são coisas apenas para as emoções dos próximos capítulos, porque eu já vou me despedir, é claro, aqui de todos vocês, mas espero, é claro, que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal, e claro, também ativem o sininho das notificações para receber todos os vídeos aqui no canal. Espero imensamente que tenham gostado desse vídeo e agradeço também, é claro, o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, muito obrigado por tudo mesmo. Então, falou, valeus e fui.